Fala galera, professor Rigueto de volta na área para nós fazermos a nossa segunda aula da audiência de instrução e julgamento, dando continuidade ao nosso conteúdo do sexto período. Lembrando vocês, de que esse material está disponível no meu YouTube. Peço para que todos ali se inscrevam no canal e possam receber as atualizações dos vídeos, certo? No Luiz Eduardo Cleto Rigueto, ou professor Rigueto. Não esquecendo que na quarta-feira, 8h30 da manhã e 19h30, dei meia horinha de folga para todo mundo ali. Vou estar fazendo uma live no Instagram, então agradeço até o pessoal que está me seguindo, que aumentou consideravelmente nesses últimos dias ali. Sigam lá, quarta-feira de manhã eu estarei no Instagram e, consequentemente, também no Blackboard da Univale. A princípio, haja uma certa instabilidade no sistema, a gente vai estar à disposição ali também para dar um suporte para vocês, uma revisão geral desse conteúdo em si. Assistam os vídeos, acompanhem os vídeos, porque a prova vai ser baseada totalmente naquilo que a gente está passando nos vídeos para vocês. E logo, logo isso aí passa, a gente volta à nossa normalidade, tá bom? No Instagram, @Luiz Eduardo Rigueto, e no YouTube, Luiz Eduardo Cleto Rigueto ou Professor Rigueto. Pessoal, é o seguinte, nós fomos até na audiência de instrução e julgamento, no último vídeo, tratando ali, inclusive deixando no ar aquela pergunta, se o ofendido era obrigado ou não estar no rol de testemunhas da denúncia por parte do Ministério Público em razão da redação dada no artigo 400 do CPP. Primeira pergunta que eu fiz foi essa. Segunda pergunta que eu fiz foi se era possível haver a inversão na ordem das testemunhas, E a terceira pergunta que eu fiz para vocês ainda era sobre a questão do artigo 222, do que se tratava o artigo 222, como é que ele funcionava e assim por diante. A gente vai destrinchar agora a audiência de instrução e julgamento, respondendo a essas perguntas que eu deixei no ar para vocês. A primeira situação é a seguinte: existem dois posicionamentos no tocante ao ofendido fazer ou não parte do rol de testemunhas. Existem os dois entendimentos. Há aqueles que pensam que não precisa constar no rol da denúncia, haja vista que o artigo 400 é claro, e será tomar a declaração do ofendido e depois das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem. Outros entendem, inclusive magistrados, de que se não estiver ali não vai ser ouvido. E não sendo ouvido, a palavra da vítima não será reproduzida em juízo, consequentemente, essa palavra, essa prova não vai poder ser utilizada com a mesma sustentação, a mesma substância que teria se ela falasse na fase policial e fosse repetida sobre o crivo do contraditório da ampla defesa. Então, a primeira regra é essa, A primeira pessoa que vai dar depoimento é o ofendido. Eu quero que você visualize a sala de audiência com uma mesa em formato de T, então pensa assim, certo? Onde aqui no topo vai estar o magistrado, no centro, aqui o promotor de justiça, aqui o assessor do juiz, o secretário, a mesa em formato de T. Nesse canto aqui, certo? Vai estar sentado o advogado e o seu cliente, tá? E nesse canto aqui, ou seja, desse lado do T aqui, em frente ao assessor do juiz, você vai encontrar todas as pessoas que vão dar depoimento. A primeira pessoa a dar depoimento é o ofendido. Ofendido e testemunhas de acusação na sequência. Lembrando que nós temos até o número de 8 no rito ordinário. Tá? O que eu quero que vocês compreendam em relação às testemunhas em si de acusação, inicialmente ofendido e acusação. Primeiro que nós usamos um sistema chamado cross-examination. Tá? Cross-examination. Ou seja, as perguntas são feitas diretas para a parte. Não existe mais o sistema presidencialista, que inclusive existia no processo civil, até recente mudança, e consequentemente eu fazia a pergunta para o juiz fazia a pergunta para a parte. Agora a pergunta é direta. Então o promotor faz a pergunta para as testemunhas de acusação e para o ofendido em primeiro lugar, depois é o advogado e por último é o juiz. Quando a testemunha for de defesa, inverte a ordem. Primeiro quem vai fazer a pergunta sou eu, depois o promotor e por último o juiz. O papel do juiz, obviamente, é fazer os esclarecimentos finais, não necessariamente produzir a prova, e sim tirar as dúvidas que forem necessárias. Então vamos lá. A primeira pessoa a dar depoimento é o ofendido. Os depoimentos são chamados de per si, ou seja, tem que dar um depoimento individualizado, de forma que um não possa ouvir o depoimento do outro. Tá? Primeiro é o ofendido sai. Entra o outro ofendido, se tiver mais de um, sai. Depois entra cada uma das testemunhas de acusação. Lembrando, na verdade, que o artigo 155, parte final do Código de Processo Penal, ele não autoriza que um juiz condene alguém baseando-se exclusivamente nas provas produzidas lá na fase policial. Ele diz que aquela prova precisa, pelo menos que em parte, ser reproduzida em juízo por causa do crivo do contraditório, para daí ele utilizar esse conteúdo para fins de levar adiante uma sentença condenatória, um édito condenatório em si. Feito isso,
Encerradas as testemunhas, né, ofendidas as testemunhas de acusação, vêm as testemunhas de defesa, aquelas indicadas na resposta à acusação, princípio da igualdade, princípio da paridade de armas. Se ele arrolou 8, eu posso arrolar até 8. Lembre-se que dentre as provas testemunhais, nós temos as testemunhas presenciais e as abonatórias. Presencial viu o fato, as abonatórias são apenas para abonar, para mexer com a personalidade, conduta social, né, do acusado. Dentre as presenciais, né, você vai encontrar ainda, né, aliás, dentre as testemunhas, né, numerárias, que são de 8, você encontra as presenciais e as abonatórias. Você ainda tem as testemunhas referidas ou do juízo, são aquelas do juízo quando o juiz entende que uma testemunha X deve ser ouvida. Testemunha referida é aquela em que uma testemunha, arrolada pelo promotor ou arrolada pela defesa, mencionou uma terceira que não estava no rol de ninguém. E o juiz, então, de ofício, a requerimento das partes, pode querer ouvir aquela testemunha como testemunha referida. Ela foi referida por alguém, certo? Lembre-se que a busca do processo penal é a verdade real. Então a gente tem essa possibilidade de ouvir pessoas fora do rol da denúncia e da resposta à acusação, tá? Então, o primeiro ponto, né, a primeira pergunta que eu fiz para vocês era se o ofendido tinha que estar no rol da denúncia ou não, né, das testemunhas, e existem os dois entendimentos. Então, por precaução, o promotor de justiça deve realmente sempre indicar, até porque ela não conta como testemunha numerária, ela é informante, ela não presta o compromisso de falar a verdade, não custa colocar o nome dela no rol para a oitiva dessa testemunha ali. Depois vem as testemunhas de acusação, até o número de 8, depois vem as testemunhas de defesa, aquelas que eu indiquei na resposta à acusação, e aí a segunda pergunta que vem dizendo o seguinte, né, será tomada a declaração do ofendido, testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, vírgula, nesta ordem. E a pergunta que eu fiz para vocês era se tinha que ser nessa ordem, se é obrigatório que seja nessa ordem, ou se é possível quebrar essa ordem, inclusive porque o texto, logo na sequência, coloca ressalvado o disposto no artigo 222, né, do Código de Processo Penal. Então vamos por partes. Em regra, tá, é nesta ordem. É primeiro a acusação, depois a defesa. Primeiro você denuncia, depois apresenta a resposta à acusação. Primeiro as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. Primeiro as alegações finais do promotor, depois as alegações finais da defesa. Entendeu? A regra é que haja essa ordem. Mas é óbvio que pode haver inversão. Só que daí vem a pegadinha de concurso. Só é permitida essa inversão se a defesa concordar. Porque se a defesa concorda com essa inversão, eu não tenho nulidade. Eu não tenho cerceamento de defesa. Rigueto, você concorda em ouvir a tua testemunha de defesa hoje porque faltou um policial e esse policial a gente ouve numa outra data? Sim, concordo. Acabou. Vai para a ata e eu não tenho que reclamar depois? Agora, se eu disser, não, excelência, eu prefiro manter a ordem, a defesa, prefiro manter a ordem, até porque eu quero ouvir o que a acusação vai dizer e só posteriormente eu quero ouvir a defesa, é um direito que eu tenho. Então assim, e onde é que está o detalhe? Lembra da audiência que eu falei para vocês, que eu fiz da guarda municipal acusado de tortura, onde 17 guardas seriam ouvidos? E que nós fomos para a audiência e ouvimos testemunhas de acusação, em 4 ou 5 guardas ali, que eram testemunhas de acusação, porém a vítima não compareceu. O juiz redesignou essa audiência para 2021, porque o Ministério Público ficou de apresentar um novo endereço da vítima, a vítima é a principal testemunha desse caso. Se ela não der depoimento, a prova toda vai para o buraco, porque as testemunhas de acusação não sabiam de nada, entende? Então, assim, primeiro a acusação, depois defesa, vírgula, nesta ordem. Se eu concordar com a inversão, não há óbice nenhum. Porém, eu perguntei para vocês o que dizia o artigo 222. O 222 trata da expedição de carta precatória. Quem mora fora da comarca vai ser ouvido por carta precatória. Juízo deprecante manda, juiz deprecado recebe e realiza o ato. Se eu sou, na verdade, morador de outro país, é a carta rogatória, onde eu encaminho a carta rogatória para aquele país e o juiz que recebe faz o depoimento. Hoje, Santa Catarina, anos-luz à frente de outros estados aí, com tecnologia de ponta nas audiências de instrução, expede essa carta precatória e a comarca deprecada tem designado audiências em salas com videoconferência, onde aquela testemunha, embora ouvidas em Joinville, Blumenau, Florianópolis, são ouvidas em tempo real, na comarca deprecante, pelo juiz deprecante. Isso é muito importante, certo? Então, só o detalhe que eu quero deixar claro.
Percebam, será tomada declarações do ofendido, das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, vírgula, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222. Ou seja, quando há a expedição de carta precatória para uma comarca, por exemplo, que não conte com a tecnologia de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e assim por diante. Tá? E essa testemunha de acusação, por exemplo, que seja ouvida por carta precatória, seja ouvida em dezembro deste ano, não considera-se inversão na ordem dos depoimentos se eu ouvir os policiais hoje, se eu ouvir as testemunhas de defesa hoje. Mesmo que aquele policial faltante que vai ser ouvido só em dezembro, por exemplo. Repito, será tomada declarações do ofendido, testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, vírgula, nesta ordem, ressalvado o disposto no 222. Então, quando eu tenho a expedição de carta precatória, embora eu não concorde como advogado, porque eu entendo que frustra, eu entendo que impede o meu contraditório e a minha defesa, prejudica a minha linha defensiva, certo? Não caracteriza-se inversão na ordem das testemunhas, mesmo que fique acusação e defesa e depois de dezembro, outra de acusação. Tá? E para fechar esse tópico nesse vídeo, depois a gente vem para a audiência, instrução e julgamento parte 3, né? Para fechar esse tópico, um detalhe interessante é o seguinte, tá? Eu tenho então ofendido, acusação e defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no 222. A pergunta que eu vou fazer para vocês e vou deixar no ar para responder no vídeo 3, tá? É assim, ó, uma vez expedida a carta precatória para a comarca de João Pessoa, na Paraíba, onde eu estava, tá? Diz o artigo 222 que ele será expedido por prazo razoável, não diz qual prazo, e diz ainda, na verdade, que intimadas as partes, nós seremos intimados da expedição da carta precatória. Pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte, como eu vou saber que vai ter audiência no dia 20 de agosto na comarca de João Pessoa, na Paraíba? Tá? Como que eu vou saber? Pensem nisso. Tá? Analisem para responder para mim, né, no início da audiência, instrução e julgamento, parte 3, que daí a gente parte peritos, acariação e reconhecimento, interrogatório, diligências, alegações finais, sentença, recurso e execução penal, e a gente de repente fecha, não sei se no terceiro ou no quarto, mas a gente avança na audiência de instrução e julgamento. Beleza? Até a próxima, até daqui a pouco.